O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos, com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura a gente se encontra com essa verdadeira reviravolta, com essa verdadeira, poderíamos dizer, revolução, se o termo não fosse tão gasto, né? No mundo religioso da antiguidade. Historiador antigo, Heródoto, dizia: Moisés deu ao seu povo uma religião não somente diferente, mas até mesmo contrária à dos outros mortais. E o que tinha de tão diferente na religião de Israel? As religiões antigas, todas elas tinham o seu Deus, os seus deuses. Como é que era a relação das pessoas com a divindade? Era uma relação principalmente baseada na troca, no entregar algo a Deus para que Ele me dê algo de bom, algo que eu quero de bom. Então ofereço a Ele um sacrifício de um animal, de alguma coisa, e Ele, em recompensa, me dá os favores que eu estou pedindo para Ele. E era assim que era feito, né? Uma mulher que quisesse a morte da sua vizinha, sacrificava um galo, algum animal para algum deus ou alguma deusa, para que a sua vizinha morresse envenenada. Existia até coisas terríveis, né, na religião antiga, aquele culto terrível que se instaurou em Israel, o culto do deus Moloch, que o jeito mais eficaz de ser atendido por Moloch era oferecer a ele em sacrifício uma criança recém-nascida, de preferência o próprio filho ou própria filha recém-nascidos. E então ali, inclusive o lugar, o vale de Inom, onde era o templo de Moloch, ele ficou tão abominável aos olhos dos filhos de Israel que eles não quiseram construir nada lá. Até hoje não tem nada construído nesse lugar. Ele era o lixão da cidade de Jerusalém, onde ficava queimando o lixo para sempre ali. E ficou esse vale de Inom, ficou chamado
com o nome de Geena, que aparece algumas vezes no Evangelho como uma imagem do inferno, né? Então, o que era a religião da antiguidade? Eu dou algo para esse Deus, para essa deusa, e em troca ele me dá aquilo que eu quero, seja de bom para mim, seja de mal para quem eu não gosto. Mas a religião de Israel, ela está assentada sobre outra base completamente diferente, que é a aliança. É um trato, é um contrato que aquele povo fez com Deus. E o contrato, ele tem a seguinte fórmula: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E quais eram as cláusulas desse contrato? No que ele consistia? O que fazia com que fosse respeitada essa aliança? Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. O contrato consistia nos mandamentos. E é muito interessante, porque é claro que no mundo antigo, sempre que existe uma sociedade mais ou menos organizada, aparece o conteúdo desses mandamentos. É quase que uma exigência ética natural do coração humano. Em lugar nenhum foi encontrado um povo que ache que mentir é bom, que matar é bom, que cometer adultério é bom, que ser enganado por outros é bom. Então sempre essas coisas sempre são condenadas. As coisas que vão contra a vida, contra a verdade, contra o amor, esses três grandes valores. Mas ali eles adquirem um rosto. Não é mais uma lista de mandamentos, de princípios, como uma checklist que você vai colocando o visto do lado, né? Isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, bota o X. Mas sim uma relação pessoal com Deus. Por isso acontece nesse texto quase como uma ladainha. Cada vez que aparece um mandamento, ele é intercalado, né, a modo de ladainha, com essa frase: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ou seja, isso aqui não é uma coisa que você faz pela ética, pela cidadania, por ser uma pessoa de bem. É algo que tem a ver comigo. É comigo a coisa. Se você maltrata e engana o teu irmão, é comigo. No fim, tem a ver com a tua relação comigo. Então, é o caso único na antiguidade daquilo que ficou sendo chamado pelos estudiosos como o monoteísmo ético, né? Ou seja, ligar a relação com Deus com o proceder bom, com o reto procedimento, que já não é mais uma questão de observar regras, princípios, listas de coisas boas, virtuosas, mas uma relação com alguém. É por ti que eu faço isso, é por ti que eu me comporto, é para ser fiel à aliança, ao trato que nós fizemos. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aqui a gente poderia abrir um parênteses e perguntar, né? Agora, principalmente na Quaresma, que é um pouquinho a temporada das confissões, quantas pessoas pegam na secretaria, na internet, uma lista com os mandamentos, e tem até aplicativo, né? Tem app da confissão, né? Não sei o quão seguro ele é, né? É melhor botar uma senha aí para as pessoas, o ladrão não pegar os teus pecados também, né?
e que é como uma checklist, né? Fiz isso, não fiz aquilo, fiz outro, né? Até a gente que é confessor acaba meio que decorando essas listas do aplicativo, porque como todas as pessoas falam a mesma coisa, a mesma frase do mesmo jeito, a gente já quase que aprende de cor, né, a lista. E aí a gente pergunta, será que essa pessoa, claro, todos nós podemos progredir, né, na nossa conversão, na nossa penitência. Será que essa pessoa ela está se comportando com essa lista sem enxergar o olhar de Deus, sem compreender que aquilo que ela fez ou deixou de fazer tem algo que ver com uma relação pessoal dela com Deus? Eu sou o Senhor, ou seja, é comigo, olha para mim, olha nos meus olhos. E ainda mais, irmãos e irmãs, se a gente entende tudo isso à luz da nova vida e da nova lei no Espírito Santo, porque aí já não é eu, por um lado, olhando para Deus que está na minha frente, mas tomar consciência de que Ele vive em mim, porque o Espírito Santo foi derramado sobre mim, e eu vivo em Deus e Deus vive em mim, habita em mim, eu sou o templo de Deus, sou o templo do Espírito Santo. Então, aqui a relação com a lei, com a vontade de Deus, ela é transfigurada, porque aqui se trata de eu ser fiel à segunda natureza que eu recebi, ao segundo nascimento que aconteceu na minha vida, que foi o meu batismo, que me enxertou em Deus, me fez viver nele, me fez Ele viver em mim. Então, irmãos e irmãs, que assim seja o nosso movimento de conversão nessa quaresma, a gente se encontrar com esse olhar que diz, eu sou o Senhor, esse olhar que desde o nosso batismo habita ali no fundo do nosso coração e está à nossa espera para que nós entremos no fundo do nosso coração e entremos em diálogo com o Senhor. Peçamos essa profunda conversão pela Eucaristia que vamos receber.